Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa mesa, a Mesa Podcast. Que bom que você está aqui para acompanhar com a gente mais um episódio muito bacana. Eu tô com um convidado muito especial aqui da nossa igreja e que bom que você está aqui. Antes da gente começar, vamos lembrar do que a gente tem que fazer, né? Faz aí os 3 Cs. Que Deus tem falado com você nesse tempo e compartilha com amiga, aquela família. Hoje nós vamos falar um pouco de família aqui, que precisa ouvir esse bate-papo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso podcast à mesa. Deus abençoe. Como vocês já viram aí, hoje estou com um convidado muito especial aqui, nosso amigo aqui, evangelista da nossa igreja, evangelista Andrés Daza, meu irmãozão. Tá, meu irmão, tudo Seja bem? bem-vindo, cara. Obrigado por Satisfação. ter aceito o nosso convite. Não, pra mim é um prazer. Obrigado por ter vindo aqui sentar à mesa conosco nesse dia. Cara, pra mim é uma alegria estar com vocês aí, contigo aí, Thiago, e nesse projeto, né? A mesa que já estava participando, podendo ver ali, e já havia alguns episódios, então, cara, demais. Felizão por estar aqui mesmo e satisfação. Da hora, cara. Obrigado, irmão. Você viu que a gente tá numa nova roupagem aqui, Lindo né? Um demais, novo clima. Tá bem Top legal, demais. bem bacana. Bacana, Nossa equipe cara. técnica tá trabalhando arduamente lá nos bastidores. O Wagner e o muito. Igor estão lá no áudio, no vídeo ali, dando aquele talento para ficar bem legal. E que bom que você tá aqui, irmão. O Andrés, eu não vou nem falar, eu vou deixar ele falar. Quem Meu que Deus. é o Andrés? O que o Andrés tem feito nesse tempo? Por que a Shalom Church? E fala um pouquinho da sua história pra gente. Thiago, cara, mais uma vez, obrigado por participar aqui. Eu acho que é um baita de um projeto, né? Eu sempre falo que eu acredito que a igreja em si, nós, como uma fé, né? Não só a questão de uma denominação, mas a igreja em si, quem nós somos, nós precisamos estar nos meios digitais, cara. É muito importante isso. A gente, com a nossa mensagem, com o nosso jeito de ser, né, transmitir isso, né? Então, o meio digital é maravilhoso. Eu sou um filho amado de Deus, filho amado de Deus e para mim é uma alegria, cara, a gente poder compartilhar algo sobre o reino, né, falar sobre os princípios, verdades de Deus. Então, para mim é uma alegria, cara, estar aqui e também dizer assim, cara, quem é, né? Quem é o Andrés? Primeiro é um filho amado de Deus, né? Um servo, né? Um pecador também, ao mesmo tempo sendo um pecador, um filho, um servo, mas um pecador. É isso, cara. Isso. E com um propósito, cara. Eu digo assim, para o meu propósito hoje, sempre, cara, desde que eu voltei para a fé, porque eu sou filho de pais que foram missionários, pastores, mas não me criei nesse meio, né? Meus pais romperam, né, a aliança deles, por ser muito novos no campo missionário, na Bolívia. Eu cresci na Bolívia, mas sou naturalizado brasileiro, né? Então, Você nasceu no Brasil ou foi pra Bolívia? Não, eu nasci na Nasceu Bolívia. na Bolívia. Com 6 anos eu então fui você tem um sangue boliviano aí. Eu sou boliviano, rapaz. Puta glória. Por isso que a minha cara, eu entro em qualquer lugar, eu dou good morning e eles dizem, olá, como estás? Tranquilo. Tranquilo, como está, irmão? Tudo bem? Então, a minha cara entrega que eu sou um... Aí com 6 anos foi pro Brasil. Fui pro Brasil, porque meus pais romperam, separaram, né? Meu pai veio pra cá, que conhece ele, e minha mãe voltou pro Brasil. Eu fui ficar com a minha mãe no Brasil, né? Com a minha família, no Rio Grande do Sul. Ah, então você Sou cresceu gaúcho. lá no meio dos gaúchos. No meio dos gaúchos, tomando chimarrão, comendo churrasco de verdade. Isso mesmo. Que delícia, Por isso que a gente cara. até meio, né? O vaso é um pouquinho maiorzinho, né? Então você cresceu lá no Sul, aí você veio pra cá direto para os Estados Unidos. Você morou em outros países dos estados, como que foi? Não. Eu sempre morei no Rio Grande do Sul, né? Sempre morei lá. Crescemos lá e trabalhamos muito na igreja lá também, mas aí viemos com um propósito aqui de passar um tempo com o meu irmão, né? Por parte do meu pai e com o meu pai também. E naquela coisa que a gente pensa para a criação do meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, o Benjamin, até o momento. Então a gente veio com esse propósito. Esse era alguns dos propósitos e já tinha tentado algumas vezes, né? E não tinha sido. Então oramos a Deus, se é algo da parte de Deus, Deus vai abrir essa porta, e se abriu no momento certo e hoje estamos aí.
né? Então, e você veio para cá casado já? O Andrés Já é vim casado, tem um filho. Isso. Você veio para você casou no Brasil? Casei no Brasil. Uhum. Casei no Brasil, vou fazer 16 anos Olha de que casamento. legal. Mais Meu um ano Deus. e meio de namoro, de crente, né? Sabe como é que é? Namoro de crente não pode demorar muito, Foi não. um né? ano e Deu meio que parecia uma eternidade. É isso aí, meu Deus do céu. Eu disse, não chega nunca esse casamento, né? Esperando, meu Deus, Jesus me ajuda nesse casamento. E foi uma benção, sabe? Glória Aí a Deus, depois, aqui, chegamos aqui, né? E já começamos a congregar na Shalom Church aqui. E aqui estamos ainda, vai fazer 4 anos. E começamos a nossa jornada de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, né? E essa vida, né? Essa vida de casal, de pai, de obreiro, e tudo isso mais. E como que foi essa mudança para cá? Deus falou com vocês vieram para tentar uma nova vida. Por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? É assim, o meu pai eu tentei vir para cá com 15 anos. Uhum. A gente foi para São Paulo, tudo, e não deu certo. Negaram para nós na hora, viram que estava nessa idade, negaram. Eu tentei em 2010. 2010 eu tentei vir, casado já, e também não nos negaram. E eu disse, amém, Deus sabe todas as coisas, vou tocar minha vida. Lá eu tinha uma empresa, lá a gente tinha algumas coisas, tocar minha vida. E a minha esposa, com aquele desejo no coração, mais do que eu, então, ela disse, vamos tentar mais uma vez, vamos fazer de um jeito, né, sem botar muita expectativa, crendo que Deus vai abrir a porta na hora que Ele quiser. É isso, cara. E eu disse, tudo bem, então vou concordar contigo. E ela pesquisava, ela olhava, cara, eu nem via nada. Eu nem gostava de olhar, porque eu já tinha passado algumas frustrações. Experiências de negativas, né? Então eu só orava a Deus, ela pesquisava, olhava as coisas, e ela disse, não, vamos fazer isso e vamos orando. E a gente fez isso. Nós oramos junto, fizemos o propósito, pedimos, Senhor, tu abre essa porta se tu quiser, se não quiser, eu vivo sem ir para aquele país. Se tu quiser, eu vou para aquele país. Mas se eu for, eu quero ir com propósito, né? De ser bênção para as vidas, Glória a ser Deus. bênção aonde estiver. Porque eu posso ser bênção em qualquer lugar do mundo. Eu preciso ter a presença comigo. Não preciso eu mudar o lugar para que ele Não é a mude. geografia. Não né, é a cara? geografia. Né? Eu precisava que ele fosse junto. Sim. Né? Como Moisés falou, Sim. Senhor, se tu for na minha frente, eu vou. Se tu não for, eu não vou, eu não saio. Então era a mesma coisa. E Deus abriu essa porta. Né? Bem no tempo da pandemia. A gente veio no final de 2022. 2022. Finalzinho. 2022. Foi dezembro. E nós viemos em março. Nos aprovou o finalzinho de dezembro e nós viemos em março. Só que, claro, por causa da pandemia, fechou, né, os aeroportos e tal. Então, a gente já tinha um ano antes já agendado. Né? Então, como fechou os aeroportos, quase um ano ali, ou foi um ano, aí ficou para o final de 2022. Né? Então, viemos em março, dia 15, nós pegamos o avião de 2023 para cá. Quando você tinha 15 anos, você tentou, com certeza você não era cristão. Ou se era, não tinha esse entendimento de buscar o Senhor para dar uma direção. Quando você casou e você tentou, que teve a segunda negativa, vocês chegaram a fazer esse tipo de oração, direcionar essa oração nesse sentido, Senhor, se for da tua vontade, essas portas vão se abrir ou não? Você acha que essa oração, nessa terceira vez, fez a diferença? Fez total diferença. Fez total diferença, porque a gente, com 15 anos, eu era skatista, né? Então eu queria vir aqui para andar em todos os lugares. Eu era um skatista amador, né? Mas um amador assim bom, sim, né? Sim. Descia escada, descia corrimão, legal, era hein? Bom. Caramba, ainda legal, anda não. um pouquinho ainda. Então ainda não se perde, né? Que nem andar de bicicleta. Não faço tudo, mas ainda ensino meu filho e tal. Eu particularmente gosto. E não conseguimos. Eu não consegui. E nesse tempo eu estava afastado. Porque eu me criei em culto caseiro, na igreja, comendo pãozinho da Santa Ceia escondido no culto caseiro, né? Era essa aí, né? Já comentei isso aí. Mas, então, com 15 anos eu já estava afastado. Sim. Porque eu retornei com 18 para 19. Então, eu queria vir aqui e curtir, né? Curtir a vida de adolescente na América. Mas
Deus não abriu essa porta. Fiquei frustrado. Me lembro que eu parei os estudos, eu sempre fui bom, nunca repeti de ano, mas aquele ano fiquei frustrado. E depois, quando casado, já um obreiro, trabalhando na igreja, já, né? Então, já cuidava a igreja já mesmo. Então, a gente disse, vamos tentar, casado. E nessa também não foi. E foi o tempo que a gente descobriu que minha esposa estava grávida, né? Muita coisa naquele ano mudou, sabe? Muita coisa naquele ano mudou. É impressionante. Eu falo isso, perguntei isso por quê, Andrés? Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida que não são conforme a nossa vontade e às vezes nós não entendemos, né? Quando você estava lá com 15 anos, poxa, como assim? Negaram meu documento, minha entrada, eu não consigo, não posso, uma coisa que eu tanto queria. E aí depois, novamente, né, numa segunda negativa, pode ser que por algum momento você tenha ali colocado ali em dúvida, ali, poxa, por que será que não deu, né, cara? Tanta nossa vontade, mas com mais maturidade do que antes com 15 anos, né? Mas depois que as coisas acontecem, que o Senhor cumpre aquilo que Ele fala, a gente começa a entender verdadeiramente, fala assim, não era tempo de... Se você tivesse indo para cá com 15, provavelmente... Pode ser que a história teria sido diferente, né? Com certeza. Sim, com Deus certeza. é misericordioso, soberano em todas as coisas, mas se você tivesse forçado algo que não era da vontade de Deus, você ia ter pago um preço muito alto, né, cara? Esse que é o grande perigo da nossa vida, né? Eu vou te dizer uma coisa que para mim fez muita diferença foi com a pessoa que eu casei. Isso para mim fez muita diferença na minha vida hoje e faz. Né? Porque eu tenho uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, a Eli, ou Verlaine, como eu chamo. Talvez eu não teria encontrado ela, né? Sim, e eu sempre orei muito nesse foco, sabe? Como eu me criei não tendo o meu pai próximo, como eu morava em outro país, né? Pais separados e tal, mesmo sendo ensinado, cara, sempre vivi com padrasto, e depois vai continuar a história, claro, mas com padrastos e tal, nunca assumindo essa pessoa como meu pai. Então eu disse, cara, um dia eu vou casar, eu já estava na igreja, tive essa consciência, e disse, cara, eu vou casar com uma pessoa crente, que ama a Deus, que tem paixão por Deus, antes de qualquer coisa, e eu vou viver feliz com essa pessoa, e eu vou fazer o possível para ter um bom casamento, e eu quero criar meu filho com muito amor, junto com ele, em todas as fases da vida dele. Diferente se eu tiver 1, 2, se eu adotar, se eu tiver, não interessa. Eu quero isso aqui, sabe? Então, eu acredito que Deus não permitiu vir para cá. Poderia ser outra pessoa, a gente cria, né? Outras extensões do que poderia ser. Mas Deus, ele não existe. Ele não faz nada errado. A gente acha que é um por acaso. Não existe um por acaso para Deus. Até nos nossas falhas, ele disse, meu filho, eu já sabia que tu ia errar, eu já criei algo em cima do que tu fez, né? Do que aconteceu na tua vida, não foi assim, aconteceu, meu filho, é a vida, e eu vou criar propósito em cima daquilo que tu está vivendo, ou daquilo que tu está passando, né? Então, eu acredito que não foi para vir em 2010, não foi, que eu já era casado, e a gente veio agora. Glória a Deus. Sabe? E hoje a gente está reconfigurando tudo, né? Que é como se tu reconfigurasse as coisas. E aí você falou para mim, né? Que você falou, Senhor, eu não quero ir para lá por ir, quero ir para cumprir um propósito, né? E como que está sendo isso para você? Esse propósito tem sido cumprido? Como que o Senhor tem direcionado vocês nessa jornada? Eu vou te dizer assim, Thiago, eu acho que a dificuldade que todo mundo, quando chega aqui, passa por aquele momento que até a psicologia fala de luto. Tu te desconecta de amigos, de família, de língua, de trabalho, de tudo aquilo que tu construiu, tu te desconecta. Não, isso é uma realidade. Tu pode ter a conexão, mas é totalmente diferente. Sim. É totalmente diferente. Por isso que às vezes é até difícil de desconectar, né? Isso. Porque foi tanto tempo conectado. Pô, vim pra cá com 42, vim pra cá com 39, né? E aí, essa 39 anos vivendo uma cultura, eu tô há 3 anos vivendo outra, completamente diferente. Totalmente diferente. E tem coisas que é difícil de se desconectar, né? Isso. E a psicologia é interessante
que ela diz que o sentimento que a pessoa tem quando ela vai para um outro país é de luto. É igual como se tu perdesse uma pessoa, entende? Ela sente, tipo assim, aquela dor que ela sente é como se ela tivesse perdido alguém, porque realmente ela perde. Ela perde algumas coisas. Tudo bem, tu tem a tua família lá, nós temos amigos lá, mas tu não tem mais a conexão, entende? Isso faz muita falta. Então, é trabalho, é língua, é família, é amigos, é as conexões que se tinha. Então, se tem isso. Por isso que diz que isso pode durar essa dor até 2 anos. Depois disso, já tem que ser tratado. Legal, não sabia disso. É isso aí. Então, é algo muito interessante. Eu passei isso. Eu até 1 ano e meio aqui, e já estando aqui, cara, angústia, tristeza, porque não era liberdade de trabalho, que eu tinha uma liberdade de tempo, mas muito era... Eu sou uma pessoa muito ligada a conexões. Eu gosto muito de conectar com pessoas. Então, eu tenho dificuldade, assim, de estar num lugar onde a gente não se conecta, sabe? Eu me fecho um pouco também. Porque eu preciso de calor humano, entende? Eu gosto, o meu jeito de amar alguém é me conversando, palavras de afirmação. E foi o que a gente aprendeu no Brasil, né, cara? É o que a gente aprendeu. Quem vive no Brasil, por mais que você não tenha nascido no Brasil, mas você é brasileiro porque você, desde os 6 anos de idade, tudo. A sua formação de caráter, a partir dos 6 ali, foi tudo no Brasil. Então, no Brasil a gente tem esse perfil, né? O brasileiro tem o perfil de ser caloroso, claro, de querer estar perto, de abraçar, de cumprimentar, de sair na rua. E aqui a gente vê que, cara, é completamente diferente, cara. É totalmente diferente. Imagina, tu é carioca, né? Sou de São Paulo, de São Paulo. Imagina, muvuca, né? Vou usar essa palavra. Cara, você tá maluco, cara. Tá junto. Uma galera assim na rua, aquele trânsito, demais, buzinada, e carro, e pessoas na rua, e você vai na padaria andando, você vai no mercado também, você atravessa a rua, você tá no mercado, você vai pra casa de um parente do outro lado da cidade, ali tipo, você pega o carro, você atravessa 3, 4 ruas, tá em casa. Vamos fazer um negócio junto. Vamos fazer agora, noite. vamos. E aqui, cara, é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. E a gente tem que se adaptar a isso, né? E muitas vezes é um desafio muito grande. Faz todo sentido o que você falou agora em relação a esses 2 anos de parecer um luto, porque eu e minha esposa também, a gente passou por essa situação, né? Tipo assim, não, cara, muitas vezes a minha esposa quer ir embora. Em muitos momentos eu falei, eu quero ir embora, cara. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E aí entra, né, mano, o propósito de Deus em tudo isso. O propósito de Deus. Eu acho que assim, o que vai te sustentar é o propósito. Ou tu tem que ter uma motivação muito forte no coração. Ou tu pode ter a motivação do dinheiro. Não, vou trabalhar. Tu não é feliz, mas tu faz para ser feliz com dinheiro. Que muitos, né, o diagnóstico é muito assim. Ou a gente vê assim, não, eu vim para o propósito. E eu sei que Deus está comigo e eu vou embora. Se tiver que ir embora, no momento que Deus disse aqui, é a hora. Senão, vou ficar aqui. Então, isso, eu acho que é uma coisa, porque diz que a paz do Senhor em nós, ela excede todo entendimento. Então, cara, pode estar o que está acontecendo. Não, eu tenho paz porque Ele me trouxe para cá, Ele vai manter. É um momento. E eu, particularmente, a minha experiência foi assim. Quando eu entendi, o meu pai até conversou comigo e me deu uma palavra muito boa. Ele disse, cara, queima a ponte. Ou tu queima a ponte, crê que Deus te trouxe para cá, ou volta. Eu tive que queimar essa ponte. Eu me lembro que eu estava trabalhando tipo lá na Eliseu, Flórida. né, cara? Vá lá, se Eliseu não queimasse as carroças, podia ser que ele sempre ia ficar lembrando. Sempre lembrando. Pô, tem as carroças lá, pô, quem sabe, né? Eu acho que eu vou voltar. Não der certo, entendeu? Só que a dependência está nisso, cara. De não ter uma opção. Cara, eu não tenho opção. Eu tenho que vencer aqui com o Senhor. Então, é uma coisa assim, como sabe? Morada canta, né? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Então, é bem isso, sabe? Eu entendo assim, sabe que isso é muito difícil para as pessoas. Eu tenho pessoas que eu conheço que estão há 10 anos aqui e ela ainda não se desconectou do Brasil. Eu não estou dizendo que tu tem que desconectar, mas um dia eu disse, cara, queimei dentro de mim, eu disse, a partir de hoje, eu vou crer que esse lugar é a minha terra. Enquanto eu estiver aqui, é a minha terra. Se um dia ele disser para eu ir para Guatemala, para Chile, qualquer país, Canadá, cara, lá vai ser minha terra enquanto eu estiver lá.
Então eu preciso que esse lugar seja a minha terra. Por quê? Porque, cara, eu vou estar em harmonia com a minha esposa, eu vou estar em harmonia com o meu filho. Eles precisam... Cara, é incrível, a gente é muito sensitivo, a gente percebe as coisas. Criança percebe, a esposa percebe, quando a gente está aflito, quando a gente está bem, né? Então, Sim. E essa coisa, cara, eu creio muito, e a gente... essa questão do homem, o homem, né? O homem cristão, o homem que tem a presença de Deus, ele faz a diferença, cara, no lar, ele faz a diferença no trabalho. A gente às vezes não ativa, não vou usar a palavra ativar, não ativar como se fosse um botão, mas a gente tem a presença, cara. Ela se manifesta se a gente quiser que ela se manifeste. Entende? Exemplo. Cara, a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele está disponível em todo momento. Se a gente quiser mesmo, a gente se conecta agora com ele. A gente se conecta no carro, se conecta onde for. E a gente sente, ele está aqui, cara. Bota um louvor no carro, alguma coisa. Cara, ele está aqui. Isso é impressionante, cara. Então a gente pode querer. Cara, eu quero me conectar. Pode, o dia tá ruim, eu vou me conectar. Então eu acredito que isso é algo muito surpreendente nosso. Então se a gente quiser realmente, cara, aqui viver esse lugar, eu preciso me conectar com o Senhor aqui. E tu me perguntou, como é que tá sendo? Peraí, deixa eu te perguntar antes, falando dessa desconexão, né? Quais dicas você daria para um homem? Vamos falar de homem, nós somos homens, né? Somos pais de família, para um homem que tem uma família e está vivenciando esses 2 primeiros anos aqui. Ou chegou agora, ou chegou ontem, ou já está aqui 1 ano e meio, mais ou menos, mas enfrentando esses mesmos dilemas que nós enfrentamos. Quais aconselhamentos você daria para esse homem que está passando por esses dilemas de desconexões? Eu não tenho como te dar assim, uma fórmula, mas existe algumas práticas, né? Umas práticas. E eu acredito, cara, que tudo que a gente decide aqui, ela se manifesta no emocional. É assim, né? Então, eu acredito que primeira coisa, cara, eu tenho que decidir que esse lugar... Eu cheguei aqui, eu estou nesse conflito, eu preciso decidir que esse lugar é a minha terra. Que é esse lugar que Deus tem, né, se for alguém que tem uma fé, cara, eu preciso crer que a bênção de Deus está em mim, não no lugar. Ele está em mim. Cara, Abraão chegou para... carrega, né? É o que carrega. Por isso que eu disse que isso pode se manifestar. Por quê? Cara, se eu me conectar com o Senhor, que já está aqui, cara, a paz vai vir, vai mudar. Eu vou ver as oportunidades. Eu converso com pessoas, cara, e elas dizem, cara, isso aqui é ruim. Isso aqui não dá para mim. Essa terra é ruim. Cara, mas eu sei que ela tem desafios. Mas ela não é assim. Eu acho bom aqui. Tem desafios? Tem. E tu sabe que a gente tem grandes desafios, mas nem por isso, cara, eu digo assim, cara, hoje eu entendo. O Andrés, lá de 1 ano e meio quando chegou, e o de agora, totalmente diferente. Eu disse, cara, tá diferente. Cara, meu emocional mudou porque a minha mente mudou. Porque eu decidi primeiro eu decido. Eu preciso ter um posicionamento, cara. Preciso me posicionar, eu vou queimar essa ponte e vou crer que Deus vai me abençoar aqui, cara. Que Ele tá comigo. Entendeu? E eu vou ser feliz, cara, tendo muito ou tendo pouco. Sim. Né? Quando a gente para ver Josué e Caleb, né? Quando Moisés manda os 10 espias, os 12, né? E aí Josué e Caleb voltam e eles são os únicos que falam, a terra é boa, né? Vão para cima. Os outros não. Não. Fortificações, gigantes, não dá pra gente ir. Quando eu li essa palavra, numa certa ocasião, o Espírito Santo me falou assim, Josué e Caleb, eles olharam além das dificuldades. Eles não focaram os olhos nas dificuldades, eles tiveram um olhar mais amplo, uma cosmovisão, né, daquela situação. Incrível. E ele falou, não, peraí, cara, tem gigante, tem dificuldade, mas tem muita coisa boa lá, então vale a pena. Não é esses gigantes que vão impedir a gente de chegar naquilo lá. Eu acho que muito isso é com a gente aqui, tá ligado? A gente tem que tentar, de alguma forma, não olhar para as dificuldades, enfrentar as dificuldades, que elas existem. A gente não pode também se falar, não tem dificuldade. Existem, mas a gente tem que olhar que existe uma coisa além da dificuldade.
O que tu tá falando, até tem uma frase que Josué fala, ele diz assim, foram dar o relatório, e diante do relatório que foi dado, ele disse, não, aqui está o fruto, é bom, é maravilhoso até, mas tem grandes... Aí eles falam, né, tudo negativo, a lista negativa era maior do que a positiva. E aí o povo, influenciado, liderança, 12 líderes, né, diz, não, José Carlos, só um pouco, tem tudo isso, mas o Senhor nos prometeu esse lugar. E outra, cara, ele já liberou uma palavra, é aí que tá, ele liberou a palavra e minha visão tá na palavra, não no que eu vi lá, né? Então tá na palavra. Então ele fala assim, se o Senhor se agradar de nós, certamente ele nos dará essa terra. Cara, sensacional. É demais, cara. Se o Senhor se agradar de nós, cara, o que a gente tem que fazer? Agradar o Senhor e ele nos dará a terra. Porque o Senhor, ele entende que a gente, como tu tem 2 filhos, cara. Sim. Eu tenho um filho, né? E às vezes até... Quando ele faz uma coisa, cara, eu vou lá, converso com ele, às vezes sou um pouquinho, né, tento aplicar uma coisa, né, um resultado, diz, meu filho, isso aqui está acontecendo, está deixando de jogar por causa das tuas atitudes. Uma consequência, eu não estou te tirando, é tu que, porque tu desobedeceu, tu está perdendo, tu perde porque desobedece. Então, eu falo muito para ele, e eu vejo que às vezes ele é resistente, criança, muito resistente. Cara, nós somos iguais. Verdade, mano. Nós temos muita resistência e o orgulho, cara, é uma coisa muito forte. Então, eu acredito que isso atrapalha muito aqui. Então, a primeira coisa que eu, pelo menos, vejo que não tem como, porque eu converso com muitas pessoas, né, e às vezes aconselha, cara, até pessoas do Brasil, o cara aconselha, amigos e tal, e eu vejo que o que? Se a mente deles, se o posicionamento deles não muda as atitudes. Primeira coisa, o cara tem que dizer assim, cara, eu estou me posicionando aqui e eu preciso crer que esse lugar, se o Senhor se agradar de mim, ele já me deu essa terra. Pronto. Nossa, primeira coisa. Primeira coisa. Para que a coisa mude, ele precisa ter esse posicionamento. Cara, quem é que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. E a nova geração. Os outros não entraram. Verdade. Pronto. Então, posicionamento é a primeira coisa. E aí, agora, nós vamos entrar na questão do relacionamento. A pessoa que está contigo, por mais que ela não seja uma pessoa tão espiritual, às vezes, do teu lado, mas assim, eu preciso da tua ajuda agora. E isso, cara, para mim foi essencial, porque eu estava trabalhando longe, eu ficava 10 dias fora trabalhando. Cara, meu filho pequeno, minha esposa aqui, lá na Flórida, na Virgínia, e eu orava no hotel, orava. Eu passei por isso. Orava, Deus, por quê, Deus? Eu vim para cá para ficar perto do meu filho, para ficar perto da minha esposa, para estar na igreja. Senhor, por que isso aqui? E, cara, eu orava. E a minha esposa, cara, eu ligava para ela e disse, nós temos que voltar, eu acho. E ela disse, não, Andrés, eu estou contigo. Esse momento vai passar e nós vamos orar junto e Deus vai mudar isso. Caramba, cara. Aí que tá. É verdade. Entende? Sim. Momento da minha fraqueza, ela foi coluna para mim. Sim. Ela, quer dizer, não é que ela foi, ela sempre foi. Só que ela em algum momento, por isso que assim, a mulher sabe aqui dificular, né, cara? É isso mesmo. Por isso que mas não tem muitas mulheres sábias. Não, mas Deus, ele muda, como muda a gente. Sim. Eu preciso que, Senhor, a minha esposa ainda não é sábia, mas eu preciso que ela seja. Senhor, eu oro por ela. Senhor, dá um coração. Então, cara, eu digo assim, eu sempre pedi para Deus uma mulher, não com muitos talentos, porque meus amigos, né, como um assembleiano, né, raiz, cara, precisa ser uma esposa que ora, que faz um monte de coisa. Não, eu quero a minha que ame a Deus e que ela seja moldável. E é bem isso. Glória a Deus. O restante, Senhor, é bônus, tu vai acrescentar. E isso, para mim aqui, foi uma coisa assim, eu preciso ser sincero e abrir meu coração para a pessoa que está do meu lado. É necessário. Posicionamento, depois abrir meu coração e buscar em oração essa pessoa. Com essa pessoa, eu preciso fazer isso. E tu está inserido numa comunidade. Entende? Tu estar inserido em uma comunidade é muito importante, cara, aqui. Porque às vezes eu vinha aqui e alguém me dava uma palavra, ou o pastor me ligava e disse, Andrés, vai mudar isso aí, é só um momento, vai passar. Isso é muito importante. Eu acho que 3 coisas, se fosse listar 3 coisas, seriam essas 3 principais, sabe? Essa questão de posicionamento, né?
ter uma comunicação, isso Queimar essa ponte, né? Queimar essa ponte, né? Abrir o coração para a pessoa que está compartilhando a vida com você, buscar o Senhor. É necessário. Indiferente se tu é uma pessoa que está há muito tempo ou não, é necessário. Cara, e tá numa comunidade. Tu precisa estar nessa comunidade. Essa comunidade vai te ajudar de algum modo, Sim. entende? Tava conversando com o Pastoral TV, ele veio aqui também, né? Gravou com a gente. E a gente estava falando sobre a importância da comunidade para o imigrante que vem, que chega aqui, né? Porque, como você mesmo falou, né? A gente acaba tendo que se desconectar de pessoas que a gente viveu uma vida, né? E na comunidade, na igreja, a gente encontra uma nova família, né? Eu falo por nossa conexão lá. Minha família hoje são vocês, né? Porque são as pessoas que estão comigo ali muito mais do que meus familiares do Brasil, que eu vejo constantemente, vejo toda semana. Então a gente acaba criando, a gente acaba constituindo uma nova família, né? Amigos que viram mais chegados do que irmãos, Mais né? chegados. E a igreja em si, nessa parte de não só de criar novas conexões, de ter uma nova família, mas também de apoiar, né? De abraçar essa pessoa que está chegando. E a igreja, pô, pelo menos para mim, assim, foi muito bom, assim, a igreja nos ajudou demais, e nos ajuda ainda, né? Não só com coisas materiais, mas também espiritualmente, claro, né? Com apoio ali de orar junto, de acompanhar, e ó, vamos enfrentar as dificuldades juntos, porque todo mundo aqui veio do Brasil e chegou aqui com a mesma, né? Com a mesma vontade, muitas vezes com as mesmas dificuldades, desafios. Então a comunidade ela faz muita diferença nessa área, né? Agora, o Andrés e a esposa dele, a Eli, eles têm um ministério que é voltado para a família, né, Andrés? Como começou? Por que vocês decidiram ir para essa área assim? Você já tem uma experiência... Opa, tudo bem, aí, não, sem problema. Não foi por isso. Você já tem uma experiência, já veio isso já do Brasil, ou foi aqui que vocês decidiram se aprofundar mais nessa área? Porque eu tenho visto que o ministério de vocês está uma bênção, assim, tem alcançado várias famílias, e é muito legal isso. Vocês podem compartilhar um pouco, né, dos desafios do casal, das famílias, né? Mas por que vocês decidiram entrar nessa área? Na verdade, assim, Thiago, eu creio que Deus ele vai te mostrando realmente o propósito. Existe um propósito coletivo, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho. É o coletivo, né? É o que Deus disse para todos, ó, vai, seja minhas testemunhas. O testemunho não precisa saber pregar, é dizer, Deus fez isso, pode fazer na tua vida. Pronto, você é testemunho. Agora, tem ministérios específicos, aí tem aqueles ministérios, 5 ministérios, né? Ou é ensino, ou é pastoral. Sim. E tal. E eu acredito que hoje a gente vive na era digital, cara. A gente vê que é necessário, hoje se fala muito, né? Tu vê assim, quem é que influencia hoje? Influencers estão mais presentes, talvez, do que a gente. Sim. Está com a nossa pregação. Daqui a pouco, nós aqui, né? Com as pessoas. Nós estamos aqui e tem acesso. Então, eu já, lá, como eu te comentei, eu já via isso. Quando eu casei, cara, eu já casei com uma mente pensando assim, cara, eu não quero casar para romper a aliança. Eu não quero, porque eu tenho uma família e muitos da minha família, cara, rompeu, né? Separou, são divorciados e tal. Então, o que acontece? Cara, não existe um divórcio que acrescente alguma coisa. Não, todos causam perca financeira, emocional, espiritual. Todos os amigos que eu tenho que passaram por isso, cara, demora um tempo para eles se reerguerem de novo. Então, um amigo meu, que era até itinerante, ele rompeu lá com a esposa e tal, e ele caiu lá embaixo. E ele falou para mim, cara, eu não sabia que o meu casamento era uma base tão forte para mim. Eu achei que, tudo bem, não vou tomar com ela, tranquilo. Não, aí ele viu que realmente era uma base muito forte para a vida dele. E aquilo ficou na minha mente, sabe? Então, desde que eu casei, cara, porque assim, eu tive um namoro, cara,
eu vim do mundo, a minha esposa também veio do mundo, a gente teve outros relacionamentos, mas eu disse, cara, eu quero estar na igreja, eu quero ter um namoro de crente, sabe? E eu me esforcei, cara, e tipo assim, nós casamos como era para ser, crente, não nos envolvemos, não tivemos relação, nada, né? E a gente ali, orando, buscando a Deus. Cara, e eu creio que isso, esse sacrifício, vamos dizer assim, cara, gerou uma resiliência espiritual. Com sabe? certeza. E eu disse, cara, e eu vou trabalhar para eu ter um bom casamento. Não que não teve conflitos, teve. Só que o que eu fazia, cara? Eu sempre buscava alguém. Sempre estava em seminário, sempre estava em palestra, sempre estava me aconselhando com alguém que tinha mais experiência. Então, automaticamente, cara, nós muito cedo, logo que eu namorava, eu já era um segundo pastor. Logo que eu casei, a gente assumiu a igreja. Então, foi muito prematuro, assim, sabe? Nós tínhamos 20 e poucos anos. Né? Então, o que acontece? Aconteceu que as famílias começaram e eu comecei a ver que tinha muito isso dentro da igreja. Então eu comecei, cara, eu vou me dedicar a ajudar essas pessoas, ajudar casamentos. Para que, cara, que nem eu que me criei, meus pais separaram, eu não quero que os outros também passem por isso. Então eu comecei, então a gente sempre trabalhou com muito aconselhamento. Da hora, cara. Sempre foi. Então, Eu percebi que você decidiu, falou assim, esse ciclo na minha vida não vai continuar. Isso. A partir de mim vai ser diferente. Isso, a partir de mim, cara, não vai ser. Não vai ser um casamento como tem. Sim. Um casamento por ser, não vou separar por causa do filho. Sim. Não. Eu quero ter um casamento que eu seja feliz. Que ela seja feliz. Que a gente seja feliz. Então isso é uma decisão. É que nem amar. O amor, ele é uma decisão. O perdão é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar. Mas eu não sinto. Tem muita coisa que na vida de adulto a gente faz pela responsabilidade e não porque a gente sente. Então tem muitas coisas no relacionamento que a gente precisa fazer porque a gente precisa fazer. Sim. E lá no decorrer, vamos buscando a Deus e Deus vai nos dando o discernimento, o sentimento e o amor. Né? Então, isso foi uma das coisas. A gente sempre tratou muito casamento, a gente sempre tratou muito relacionamento. As pessoas, não sei, eu acho que foi... Eu não posso te explicar, mas as pessoas sempre se direcionaram muito para nós, nessa questão. Só que... Em vocês alguma referência, né? Isso. Então, só que o meu sentimento, quer dizer, eu sempre preguei muito em outras igrejas. Nessa questão, eu pensei, cara, eu vou desenvolver mais essa questão de jovens pregadores. A gente formava alguns jovens para pregar, para desenvolver no ministério, essa questão de liderança. Então, eu pensei assim, cara, vou me dedicar mais a essa área, a liderança. Só que sempre foi uma coisa que me inclinou mais o meu coração. Exemplo, eu gostava muito de pregar nas igrejas. Só que Deus foi mudando o meu coração para estar na igreja local. Tu tá numa igreja muito bom, tu vai ganhar oferta, te leva para comer e tu não leva o problema para casa. Quando tu tá na igreja local, tu fica com o problema. Tu tem que resolver, tu te liga com aquela pessoa, tem uma conexão, entende? Por isso que eu digo, cara, pregar nas igrejas é fácil e é muito bom. Agora, o compromisso mesmo é tu estar na tua igreja local. A igreja local te faz ter uma responsabilidade... Sim, muito maior. Muito maior. Sim. Te dá uma maturidade maior. E eu tinha um pastor que ele disse, Andrés, para um pouco, né? Fica aqui na igreja local. E eu lutava, não, pois é. E hoje eu entendo que aquilo foi necessário. Foi necessário eu ficar na igreja local, entender as dores, entender, né, as dores que o pastor sente. Então, ali foi desenvolvendo até que estava no Brasil. Eu pensei, cara, eu quero poder influenciar de algum modo no meio digital. Eu quero poder influenciar de algum modo no meio digital. Então, o que eu fiz? Cara, eu comecei a preparar um material para formar jovens pregadores. Entende? Como é que ele ia fazer um esboço, como é que ele ia se portar, como é que é toda essa questão, sabe? Seja um pouquinho da parte teológica, um pouco da parte de homilética, hermenêutica e tal, já tinha formação, né, em teologia e tal, vou ajudar. Só que eu vi, cara, um amigo meu me falou assim, cara, o que o teu coração realmente se inclina?
Não é o que tu acha legal, mas o que realmente te inclina. O que tu sente que tu pode ser uma ferramenta naquela necessidade. Porque tu precisa suprir uma necessidade. E não o que tu acha que é bom. O que para ti parece legal. O que daqui a pouco vai te dar visibilidade. Sim. E aí eu, cara, fui me avaliar. Cara, realmente o que eu vejo, que eu sinto há muito tempo, pra tu ver como é que é, né, cara? Tu olhar realmente, ou tu ter um líder pra te dar a visão, porque ele já olhava, cara, tu é um cara familiar, cara. Ah, mas eu gosto de pregar, eu gosto de falar isso. Mas tu tem essa coisa de família. Só que eu não via isso em mim, mas alguém via. Um líder, que é um pastor, que eu amo demais, ele via isso na minha vida. Nós tínhamos muita conversa sobre isso. Então, eu pensei, cara, eu acho que eu vou começar a estudar um pouco mais sobre isso. E eu comecei a me inclinar e comecei a trazer minha esposa junto. E aí a gente começou a ver, cara, que interessante. Eu estava até vendo, cara, quando a gente começou na questão mais digital ali, cara, que a gente é pequeno ali. Mas quando é que a gente começou mais? Cara, foi realmente em agosto de 2024. Tipo assim, na parte digital, né? A gente já fazia isso. Há anos, há 10 anos nós fazemos isso. Mas eu não voltava o meu coração totalmente para isso. Então eu comecei para falar à minha esposa, eu acho que a gente vai se inclinar mais. Que nem hoje, ainda sou estudante de psicanálise, né? Então eu estudo, às vezes faço uma mentoria né, com alguém que já trabalha com casais, pastor e tal, já fiz assim para que ele me instruísse, cara, como é que eu posso atingir mais casais? Como é que eu posso ser uma ferramenta, eu e a minha esposa? Que primeiro era eu, depois a minha esposa, não, vou te ajudar junto. A gente já começou um propósito junto na questão digital, sabe? Então eu vejo que aqui a gente está engatinhando nas coisas, sabe? Começando muito pequeno. Mas eu entendi agora, Senhor, um amigo meu falou uma coisa. Cara, às vezes Deus, ele te mostra o que ele vai fazer como se fosse uma água turva. Ele não te mostra clarinho. Sim. Eu acredito que seja isso, entende? Sim. Até porque se ele mostrasse, eu acho que a gente não ia com tanto ímpeto assim, né? A gente tem que agir pela fé em muitas situações, né, cara? Esse é o ponto. A fé só é desenvolvida mediante a teste. Exatamente. Então, eu via meio turvo, mas agora eu vejo mais claro. É isso que eu devo fazer. Cara, fala uma coisa, cara. Vocês têm um desafio muito grande. Porque nesses 3 anos que eu tô aqui, eu já vi muitos relacionamentos terminarem, cara. E de pessoas que pareciam se amar loucamente, né? Mas mediante todas essas dificuldades que a gente vê aqui na América, né? As pessoas, elas acabam desistindo do relacionamento, cara. Como que vocês enxergam isso, assim? Como tu diz na questão do casal brasileiro que vem pra cá como família e aqui acaba terminando tudo, rompendo tudo aquilo que construiu em tantos anos, sabe? É que o grande problema, ou tem um problema, é que as pessoas, elas vêm como se fosse um vaso rachado. Ela tem problema na comunicação, ela não para resolver, né? Não para conversar, não para falar as suas preferências, não para para falar o que ela sente realmente. Não tem uma comunicação ativa. Sabe aquela coisa assim, nós estamos conversando, mas tu, Thiago? Né? E tu tá vendo se a pessoa ela não tá comigo aqui. Tá conectada. Ela tá aqui fisicamente, mas ela não tá conectada, sim, entende? Então as pessoas, elas já vêm do Brasil assim. O que acontece? A pressão aqui, ela é maior. A pressão do trabalho, a correria, a vida não é igual, né? Papéis, desafio de papéis, desafio de trabalho, não ser a pessoa, daqui a pouco tinha um ótimo lá, que já muda um pouco, né? É a pressão de não falar a língua. Alguns falam, mas é a minoria que já vem com inglês, né? Pronto. Então, essa pessoa, o que estava rachado, ela sofre uma pressão. E o que era uma rachadura, passa a ser uma quebra. Esse é o grande problema. A pessoa, ela disse, não, nós vamos para outro país, vai mudar. Aqui a gente brigava muito, a gente vai recomeçar. Só que aí volta lá o que você falou no começo, né? Não é a geografia, cara.
Não é. Então o problema... Não, mudou de país, o problema é isso. Não, agora estamos mudando de país, eu vou ficar aqui, vocês vão. Não, o problema está na pessoa e não no lugar que ela está. Então ela não resolve isso, ela traz junto, só que o que era pequeno aqui aumenta, né? Aqui aumenta. E muito. E aumenta e muito. Só que aí o que acontece? Por isso que a gente vê muitos casais que se rompem. Entende? Ela não aguentava mais lá. Ela veio para cá, pensou assim, cara, se não der certo, não tem problema. Eu recomeço, ninguém me conhece, então eu começo. Então, tudo está na mente, Thiago. O inimigo, a luta dele, é que nem diz das redes sociais. O que a luta deles, da internet, é reter a nossa atenção. Ok? Isso pode estar para o lado bom e lado ruim, mas eles usam para vender, para muitas coisas, para influenciar nossos filhos e tudo mais. O inimigo, ele usa a mesma coisa. Ele quer ter a nossa mente, a nossa atenção, o nosso foco nele, nas coisas. A gente hoje vai falar o que é o mundanismo entrando. Cara, não é tu vir com uma camiseta do Iron Maiden, do AC/DC. Cara, não é isso. Entendeu? Essa não é o mundo entrando na igreja como era antigamente. A questão é a mentalidade de escravo que o inimigo quer colocar nas pessoas. Verdade, cara. Entende? Ele implanta uma pequena semente que ela está crescendo. Ela estava crescendo lá no Brasil e veio para cá e disse, cara, tantos me falaram que se não der certo, eu caso com alguém aqui, pronto, melhor ainda. Entende? E ela não tem a resiliência, cara. Dizer assim, cara, eu vou ir até o final. Eu vou honrar a aliança. Aí que tá. Aí nós vamos para o lado dos homens. Precisamos, hoje, acho que nunca houve um tempo, cara, onde a figura do homem bíblico, do homem crente, do homem forte realmente ser reconstruída hoje. Porque hoje, assim, cara, não deu certo. Eu descarto. Hoje é assim, né? A gente vê nos carros aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei apavorado. Carro lindo, carro lindo. A mentalidade do pessoal aqui não é de cuidar carro, como brasileiro. É descarte. Roupa, descarte. Tudo é muito descartável, cara. E o casamento passa a ser uma coisa descartável. A gente só não descarta dos filhos que não tem como. Sim. Entendeu? Mas a mentalidade das pessoas que chegam aqui é de descarte. Elas veem que esse lugar, muitas vezes, te dá essa mentalidade do descarte. Entende? Então a gente precisa realmente fazer os casais e também criar nossos filhos com uma resiliência. Criar isso. E é fácil? Não é. Mas e é até por isso que a comunidade está aqui, né, cara? A comunidade está à disposição para poder, de alguma forma, ajudar, auxiliar nesse ponto, né? Porque é melhor você lutar com pessoas do seu lado que vão te auxiliar, né? Igual você está fazendo parte do Ministério do Somos Um, que é do Ministério de Casais da Igreja. Você tem um ministério com a sua esposa de aconselhamento e ajudas aos casais. E as pessoas, se elas entenderem que a comunidade ou pessoas como vocês podem auxiliar e procurarem ajuda, eu acho que elas vão encontrar mais força para poder vencer isso. Claro, claro. Muito mais do que se não, eu me viro aqui. Não preciso de Andrés, não preciso de Eline, não preciso de ninguém, não preciso de igreja, não preciso de nada. Eu vou conseguir me virar. Cara, é um precipício que você está pulando ali que você não tem noção de onde você está indo, sabe? E muitas vezes reconstruir fica muito mais difícil, né, cara? Tem um dado real aqui, uma estatística real desse ano, que mostra assim, que os divórcios diminuíram em questão dos anos 80. Os anos 80 tá melhor, né? Só que o que acontece? As pessoas que têm o primeiro casamento, diz que de 100 pessoas, de 35 a 50 pessoas, né, de 35%, metade se divorciam. Então, de 100 casamentos que acontece, 35 a 50 divorciam realmente. Já é um dado certo. Isso já é um movimento que acontece. Então, 50% dos casamentos hoje,
as pessoas já casam já, teoricamente, já pensando em Isso, já é cultural. pensando se no caso não der certo, tem até contratos hoje, né? Sim, Tipo tem. assim, se a gente não der certo, vamos assinar o contrato aqui pra cada um ter as suas coisas, já era e Isso. pronto, acabou. Não tem comunhão parcial de bens. Já casa pensando na separação, né, cara? Isso, já pensa, cara, não vai dar certo. Surreal. Daqui a pouco já até pensou assim, tem até uma outra pessoa que se não der certo, é um ex-namorado, que eu posso voltar, né? Então, a pessoa já tem uma carta na manga. Cara, isso aí não é bom, sabe? E os nossos filhos também estão crescendo, nós precisamos... Cara, por isso como é importante a questão de plantar princípios no nosso casamento, nos filhos. Eu creio demais, cara. Eu creio muito nisso, sabe? Porque a gente diz, a própria psicologia mesmo fala, que a gente repete padrões de comportamento. Na alimentação, tudo. Dos nossos pais, ou da nossa convivência, quando até uma certa idade, a gente replica de novo. Então, daqui a pouco, a gente vê que isso é uma coisa, o pai lá bebia, o avô bebia, então ele bebe. Às vezes é repetição de padrão, né? E nisso também tem a parte espiritual. Então, se a gente, cara, replicar realmente princípios bíblicos, cara, a gente ser forte naquilo. Eu lembro, cara, eu fui criado com a minha avó, uma menina de vó. Cara, foi ela que plantou muitas vezes, porque hoje a minha mãe está na fé, de novo, né? Graças a Deus. Mas muito tempo, cara, ela que plantava comigo, culto caseiro, eu e ela. Cantava o hino da harpa, orava comigo, fazia... Cara, ficou muito forte aquilo ali em mim. Então você nunca mais esqueceu, né? Nunca mais esqueci. E eu lembro nitidamente. Então, ela foi uma base muito forte para mim. Cara, não é uma pessoa que não subia nos púlpitos, não era uma pessoa grandemente instruída na Bíblia, não. Mas ela sabia o simples bem feito. Os princípios, ela sabia bem feito. Então, ela botou isso em mim e eu disse, cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso levar para a minha vida. Ensinar meus filhos, se eu puder, meus netos, se eu tiver aí, e no meu casamento. Então, eu fui alguém que estou quebrando esse ciclo. E eu creio que vou até morrer. Glória a Deus. Entende? De divórcio, não. Eu sou um cara, não vai ter divórcio. Eu vou lutar até o final. Lutar pelo casamento, eu vou lutar pela família. Até o final. Então, cara, tu vê assim, cara, 35%, 50% é muita gente. De pessoas que casam, estamos falando do primeiro casamento, né? A pessoa, pela primeira vez, ela casa. Então é muita gente, cara. E a gente precisa voltar o nosso pensamento para isso. Porque os nossos filhos podem cair nesses dados. Se nós formos fortes e não cairmos, nossos filhos podem estar dentro dessa estatística. Eu não quero isso, cara. Então, eu preciso batalhar para isso. Eu acredito que, cara, a gente tem o nosso ministério, que a gente trabalha na nossa igreja local, mas eu vi tu falando, né, que tu tem um movimento ali, né, da torcida organizada. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Porque a gente precisa atuar em várias áreas que a gente acha que antigamente a igreja achava que não era certo. Hoje a gente entende que a gente tem que estar nessas áreas sendo influência. Aonde ninguém quer ir, né? Aonde ninguém quer ir, a gente está ali. Então, isso é algo incrível, cara. É incrível. Eu creio que Deus, ele vai despertando a gente, sabe? Para a gente ser um lugar de cura onde é necessário. E para a gente começar aqui para o encerramento, o que você falaria para os casais, famílias que chegaram agora aqui nos Estados Unidos, estão passando por essas turbulências de casamento, a ponto de quase desistir de um relacionamento, ou pais que se distanciaram dos filhos? Quais conselhos você daria para essas famílias, cara? Que acho que isso é muito importante a gente falar, porque pelo que eu vejo, assim, existem muitas situações como essa, sabe? E eu vejo em você, na Eli, no Ministério de Casais aqui da igreja, pessoas que são fundamentais para a reconstrução de relacionamentos, né? Mas o que essas pessoas precisam entender para que elas consigam vencer isso e terem suas relações restauradas? Eu creio, Thiago, de verdade, que a primeira coisa, eu preciso, e eu começo mais uma vez na questão do posicionamento. Eu bato muito forte nessa questão,
porque a gente já atendeu muitas pessoas, e é uma realidade, que as mulheres sempre buscam ajuda, né? Quase sempre. O homem é o último. Sim. O homem, ele vai buscar quando já está perdendo. A mulher já saiu de casa, já está com outra pessoa, e agora estou buscando uma ajuda. Cara, imagina, a pessoa já está com outra pessoa e tu tá agora que vai buscar. Então o homem sempre deixa para depois, e eu atribuo isso ao orgulho, sabe? O homem, cara, ele pode ser uma influência muito forte pro lado bom, mas ele pode pender pro lado ruim muito forte também. O orgulho. Então, homem, deixa de ser orgulhoso. Larga, para de ser orgulhoso, ajuda, não deixa para depois, procure ajuda agora, não tenha medo, né? Tu falou a coisa certa, cara. A pessoa, você, ou quem vai estar nos ouvindo, pode estar passando por isso, procure ajuda. Primeira coisa. Por isso que eu acho importante estar inserido. Você pode ter uma fé, você pode ter alguma fé. Cara, você pode se inserir numa comunidade. Primeira coisa, se inserir numa comunidade para que você possa ter uma ajuda. Se você, eu estou pegando um ponto, tu está dizendo assim, cara, a pessoa está desesperada, ela está a ponto de romper, o que ela precisa? Primeiro, ter uma comunidade, ela precisa estar num lugar assim, porque a gente trabalha, questão online, às vezes tu não quer falar com alguém que tu não conhece. A maioria dos casais, e a gente vê isso, próprios mesmos, a gente sente aqui que os casais, eles vão, a gente vai saber quando já rompeu. Sim. Por que isso aconteceu? Porque houve uma resistência. O grande problema para um casal poder ser restaurado é a resistência dela buscar uma ajuda. Se tu estiver inserido numa comunidade, não quer dizer que seja, você buscar uma ajuda nisso. Então, eu acredito que essa decisão de, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso que, nesse momento, eu não tenho força. Eu não consigo, eu não tenho resolução de conflito, eu não tenho comunicação, eu preciso de uma ajuda. Você não precisa ser membro daquela comunidade, mas você pode estar inserido naquela comunidade. Como muitos aqui, às vezes, eles vêm, eles gostam, ainda não são membros. Mas, e a nossa parte é essa, dizer que existe um grupo que quer ajudar. Entende? Tu sabe que a pessoa, olha só, a pessoa que busca, por isso é importante a igreja, e eu vou puxar para o nosso assado, a igreja cristã, né, a fé em si, ela diminui 30% de casais que buscam ajuda, diminui 30% do divórcio. É um bom número. Um bom número considerável. No montante, tu vai ver que é um número considerável, porque aquela pessoa buscou uma ajuda. Cara, já está acontecendo. Então, ela diminui, por isso que nas comunidades, não é que não haja divórcio, ela há. Só que ela é menor porque tem uma ajuda presente. Sim. Por isso que eu falei que, em comparação aos anos 80, a taxa de divórcio é menor. Por quê? Porque nos anos 80 não existia tantas pessoas, seja online, seja falando sobre isso e ajudando sobre isso. Não existia, era quase zero. Hoje em dia, tu tem online, tu tem vídeos, tu tem em igrejas. Hoje tem grandes movimentos, cara. Na igreja católica, na igreja cristã, seja o que for. Até em outras instituições religiosas existe isso, porque eles veem que há uma necessidade. Então, em comparação aos aqueles, aí sim, entende? Então, se a pessoa hoje, você chegou a estar num grande conflito, se você pudesse inserir numa comunidade, dizer assim, cara, eu preciso de ajuda, e preciso, porque não adianta a pessoa dizer que eu preciso, mas ela não se abre. Então precisa haver uma abertura. No momento que há isso, a gente entra o quê? Cara, nós vamos tratar a comunicação com essa pessoa, tratar uma coisa que é extremamente importante, que é o perdão. O perdão, comunicação, reconectar a pessoa, o perdão. Aí nós vamos tratar para a pessoa ter uma espiritualidade junto no casamento, orar junto. E essas práticas assim, sabe? Não sei se consegui responder mais ou menos. Sim, mas é isso aí mesmo. Eu acho que se o Senhor trouxe vocês para cá, né? E levantou vocês para esse ministério, é porque grandes coisas Ele está fazendo e vai fazer ainda na vida de pessoas. Então,
parte do outro lado também, ter essa intenção e entender de que eu preciso procurar ajuda. E assim... Reconhecer isso. Cara, como igreja, a igreja nunca vai querer o mal. A igreja nunca vai querer destruir uma família. Porque a família, ela é projeto de Deus. É o propósito. Então, né? assim, se a família é projeto de Deus, se foi Deus que instituiu a família, a igreja, ela vai lutar pela família, independente de qualquer coisa. A última coisa, senão a que não vai entrar na pauta é se divorcia. Não, a igreja vai lutar para que haja reconciliação, para que haja um recomeço, uma nova história, porque é possível, né, cara? Eu creio muito nisso. Então, cara, a gente está aqui para ajudar, né, não, Andrei? Você está aqui para ajudar, cara. Tanto nas redes sociais, como aqui também na nossa igreja. São pessoas que Deus colocou aqui no nosso ministério para poder trabalhar essas famílias, porque a gente vê que existe essa necessidade, mas a gente também crê e tem muita fé de que Deus vai mudar muitas histórias ainda para melhor. Com certeza. Eu creio muito nisso. Com certeza, com certeza. Não é por acaso que Deus, ele desperta a gente, como vocês também, que são parte do Somos Um, e é tremendo, cara. Eu estava falando com aquele dia que nós tivemos um encontro aqui, eu falei, verdade, tu viu que interessante? A gente olha as pessoas, é que nem rede social, ninguém posta uma coisa triste. É raro, né? Alguém postar hoje eu tô triste, tirou uma foto. É raro. Daqui a pouco um influenciador que não tá nem aí, ele se expõe um pouco mais. Mas as pessoas, no geral, não põem isso. E aquele dia, a gente viu declarações fortíssimas, Sim. cara. Pessoas que querem ouvir um eu te amo. Sim. Sincero. Então, olha só, cara, como a gente precisa, como a gente necessita, como muitas vezes eu paro e sento com a minha esposa e a gente conversa. Antes do dinossauro crescer, a gente senta e conversa. E aí se extingue. Esse é uma forma, cara. A gente não deixar ele tomar uma proporção tão grande que a gente não controle mais. Então, a pessoa que ela está passando isso, ela precisa... eu vi muitos homens falando sobre problemas que as 3 áreas maiores do relacionamento, e dali tem uns nichos, né? Que é a questão comunicação, ou na parte sexual, ou na questão do dinheiro. Ou às vezes a pessoa está sofrendo os 3, né? Então, esses aí são os ladrões, os chefes dos outros. Então, a pessoa ela está sofrendo em alguma dessas áreas, ou em todas essas áreas, e ela precisa de uma resolução disso. A primeira coisa, ela precisa ter esse coração humilde para pedir ajuda. Senão não tem como a pessoa mudar. Se ela não tiver essa humildade, as coisas não vão mudar. Mano, obrigado, cara. Cara, Pode satisfação. ficar aí aqui até... Cara, bom demais conversar próxima. contigo, cara. Demais, é bom demais. Cara, o tempo passa voando aqui. Passa voando. Já foi mais de 1 hora já aqui conversando, Sério? batendo Meu esse Deus. papo. Cara, Mas legal. obrigado pela sua presença, irmão. Cara, obrigado por ter aceito o convite. Vamos marcar uma próxima. Você traz a Eli também. A gente vai ter mais uma cadeirinha aqui para ela também. Para ela sentar à mesa com a gente, tá aqui. Legal, obrigado cara. por ter vindo, irmão. Cara, obrigado. Deus abençoe vocês esse projeto, que alcance muitas pessoas, e vocês são bênçãos, cara. Vocês são bênçãos. Tudo que bota a mão, vocês são bênçãos. Amém. Eu fico feliz Glória a a gente Deus. Pra Unigor, ter essa amizade aí. Deus abençoe, Deus irmão. abençoe, Obrigado, irmão. viu? Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Gente, vocês ficaram aqui com a gente até agora. Obrigado aí pela presença, pela paciência. Espero que essas palavras aqui vindo do nosso irmão Andrés tenham edificado a sua vida. Procure ajuda, estamos aqui à disposição. Procure nas redes sociais, a esposa dele estão também à disposição para ajudar no que for necessário. E a gente segue firme aí para glorificar o nome do Senhor. Obrigado por estar à mesa conosco. Eu te vejo no próximo episódio, mas não esquece, hein? Curte, comente, compartilha com seus amigos essa mensagem. E a gente se vê em breve. Deus abençoe. Valeu.